Eu já expliquei para vocês como eu lesionei o menisco, já expliquei como foi a cirurgia e agora chegou a hora de falar da fisioterapia. Nesse episódio da saga de reconstrução, a gente vai falar basicamente do processo de recuperação da fisioterapia em si e da volta aos treinos. Sem mais delongas, meu nome é Gabriel Wachin, site Pentagonal Strength e bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, continuando de onde eu parei do último vídeo, caso você não tenha assistido, dá uma olhada na descrição aqui embaixo, vai ter um link para a playlist, onde eu falo exatamente tudo o que aconteceu. Então, se você está se preocupando em prevenir uma lesão de menisco ou você já lesionou, está pensando aí na cirurgia, como vai ser o processo de recuperação, essa vai ser a playlist perfeita para você, porque eu estou cobrindo de forma mais abrangente do ponto de vista do paciente que você vai ver no YouTube brasileiro e até estrangeiro. Eu falei que no dezembro do ano passado, no ano de 2022, eu fiz a minha cirurgia de menisco e a recuperação foi relativamente simples. Cheguei a mostrar para vocês algumas imagens no vídeo passado, bem como dar a ideia das datas. Agora a parte que a gente parou é o seguinte: 10 dias após a cirurgia, eu retornei ao médico ortopedista. Ele deu uma olhada, comentou que a cicatrização já tinha sido muito boa, mas ainda, claro, não podia exagerar porque havia ocorrido uma intervenção lá dentro da articulação, né? O que acontece por fora não é o que está acontecendo por dentro. E fez a retirada dos pontos. Ele me falou que assim que possível eu deveria retornar à fisioterapia, então assim eu o fiz. A minha consulta, se não me engano, foi numa sexta-feira ou numa quinta, e na segunda-feira da semana seguinte eu já estava lá marcando um horário para avaliação na fisioterapia. Eu cheguei a comentar no vídeo passado que antes de eu fazer a cirurgia, o médico tentou me recomendar uma fisioterapia que também estava infrutífera. Então eu fui no mesmo lugar agora, só que pós-cirurgia. Então as coisas que eu fiz foram bem diferentes, inclusive. A preocupação principal que eu estava naquele momento era diminuir o inchaço, porque meu joelho ainda estava inchando bastante e o pessoal, pelo que tinha falado, já era para ter passado. Não ficou muito clara essa informação aí na internet. E pelo fato de eu ter ficado um tempo muito grande, assim, com a perna para cima ou com a perna para frente, sentado, sabe, imobilizado, com a perna direita, embora não fosse necessário eu tomar essa atitude, o meu tensor da fascia late, né, que é um músculo que tem aqui no nosso quadril, do lado da perna direita, estava muito encurtado, estava até doendo, assim, sabe, gerando uma dor próxima à região do joelho, onde a gente chama da pata de ganso, que é justamente o tendão desse músculo, que quando o músculo inflama, o tendão começa a doer um pouquinho. E eu relatei isso para o fisioterapeuta, todos esses casos. Ele já tinha lá o meu quadro, que eu estava retornando de uma cirurgia após reparo do menisco, tinha feito uma artroscopia, então ele já fez mais ou menos naquele esquema. No dia seguinte eu já voltei e comecei as sessões. Foram indicadas 20 sessões e como eu fiz uma por dia, né, durante os 5 dias da semana, acabou fazendo mais ou menos no mês de janeiro inteiro. O processo foi até bem simples, tá, para falar a verdade. Não tem muito segredo, basicamente você movimentar aos poucos, ganhar mobilidade e fortalecer a região. A sessão era dividida basicamente nas seguintes partes: tinha um alongamento, alongava quadríceps, posterior de coxa e tensor. A parte de fortalecimento, então eu fazia exercício para fortalecer quadríceps, adutores, glúteo e os abdutores e posterior de coxa. Então eu posso destacar os exercícios de flexão, adução, extensão e abdução de perna. Comecei com o peso do corpo, fazendo séries por segundos, né? Segurando 20 segundos, segurando 30 segundos, segurando 40 segundos, 3 séries, 4 séries. E aos poucos foi adicionando movimento, então fazendo 10, 12, 15 repetições e o peso. Você deitado, levanta a perna, você vira de lado, levanta a perna, vira de costas, levanta a perna e vira do outro lado e também levanta a perna, para fortalecer assim todos os lados da coxa, que era a região que estava enfraquecida. Além disso, uma preocupação também é você retornar a amplitude completa do joelho. E aí tem alguns exercícios que você consegue fazer naquelas bolas de yoga grandes, assim, bem simples, sem nenhum tipo de compressão, sem nenhum tipo de peso, só para conseguir, né, movimentar a perna. E o fisioterapeuta recomendou que nessa fase eu não posso sair correndo, mas o que eu puder movimentar é bom eu fazer. Então caminhar, se não estiver sentindo dor, caminhar o máximo possível, sabe? Enquanto você estiver deitado, se você conseguir mover a perna, muito bom, porque aí você vai ganhando aos poucos a amplitude completa de movimento. No meio das sessões eu também comecei a fazer a bicicleta, então você começa com a bicicleta mais alta e vai movimentando, porque aí você está movimentando o joelho, e aí vai descendo o banco para aumentar a amplitude de flexão de joelho, que é justamente o que você quer treinar. No meu caso em específico, a extensão veio até bem rapidinho. A extensão você esticar a perna toda. Agora, a flexão de joelho, você tentar encostar o pé na bunda, quando eu estava fazendo isso de forma ativa, né, ou seja, contraindo o músculo, eu senti um desconforto, e isso foi parar lá para o final das sessões, lá para a sessão 13, 14,
sabe? Mais na reta final mesmo. Mas justamente isso faz parte do processo até de desinchaço, porque como a cirurgia é feita no menisco, que é uma região do corpo que não tem circulação sanguínea dentro da cápsula articular, então realmente demora mais para poder sair isso completamente. Mas assim, lá para sessão 16, vamos dizer assim, eu já estava muito bom. É até um feedback automático que eu tinha, porque eu fazia fisioterapia no centro da cidade, não tem aqui perto de mim, então eu tinha que ir para lá de ônibus. No comecinho eu até chegava com o joelho inchado, né, e era um desafio de certa forma, mas com o passar das sessões não foi se tornando problema. Mas para sair de lá e voltar embora para minha casa, eu tinha que descer um morro, então era 2 quarteirões no morro bem inclinado. Então eu saía da sessão, descendo o morro e já sentia na hora se estava melhor ou não, sabe? O ortopedista, ele falou que eu tinha que evitar morro, mas pô, eu não tenho carro, então não tenho o que fazer. Então eu ia descendo de lado, assim, aos poucos. Passando a sessão, eu consegui descer de lado mais rápido, aí passando a sessão, eu conseguia descer de frente, e aí no final eu já conseguia descer de frente na velocidade de caminhada normal. E nisso foram as 20 sessões. E a última parte, antes que eu me esqueça, é a parte de estabilidade, né, equilíbrio. Então fazer exercícios permanecendo em uma perna naquele semicírculo, né, que o pessoal usa, né, na fisioterapia, na cama elástica, fazer exercícios movimentando na cama elástica, aí pulava e tentava estabilizar com a perna direita, que é a perna que eu fiz a cirurgia. E esse tipo, esses exercícios sinceramente são bem difíceis no começo, mas tipo 2, 3 sessões já tá muito fácil. Você tem esses ganhos bem rápidos assim. E feitas as 20 sessões, eu retornei no ortopedista. Eu tava meio ansioso nessa parte, porque eu queria muito voltar a treinar. Eu imaginava que ele ia falar para voltar, né? Mas assim, eu precisava de escutar isso dele, porque naquela altura eu já estava conseguindo fazer qualquer coisa. No dia mesmo anterior à minha visita ao ortopedista, eu resolvi testar e fiz alguns agachamentos só com o peso do corpo. E embora eu tinha sentido muita fraqueza na perna direita, eu consegui fazer sem dor, o que acho que é o interessante. Acabei indo lá, ele olhou, fez alguns testes, né? Algumas análises, falou que estava muito bem. Era só continuar agora fortalecendo, porque tanto a minha perna direita quanto a esquerda, elas ficaram muito finas, né? Nesse processo que foram quase 4 meses sem treinar a perna. Na verdade, foi mais de 4 meses sem fazer nenhum exercício de perna, de musculação, assim, só de fisioterapia, essas coisas. Então, minha perna ficou bastante fina, né, vamos dizer assim, e a perna direita, que foi a perna da cirurgia, mais ainda. Não sei se você sabe, mas quando você faz, não só quando você lesiona, mas quando você faz uma cirurgia, né, que é um mecanismo de intervenção assim, parecido, o seu corpo tira a massa muscular em volta daquela articulação. De propósito, ele te enfraquece, que é para você não ter chance de gerar muita força sem querer, não conseguir sair correndo, não conseguir caminhando e piorar a sua lesão. Então, as 2 pernas ficaram mais finas, mas a perna da lesão ficou muito mais. Então, agora, ele falou, você tem que focar em musculação e hipertrofiar as suas 2 pernas para pelo menos voltar ao nível que estava. Isso, assim, eu já sabia, não tomei ofensa, porque realmente está visivelmente menor, sabe? E já voltei para casa preparado. Ele só falou para continuar tentando evitar escada e rampa, um negócio impossível. Eu moro, né, no estado que eu moro, tem morro para tudo quanto é lado, então não tem como eu sair na rua e andar sem passar por um morro e por uma escada, né? Mas pelo menos não gera incômodo. E ele falou para tentar evitar fazer agachamento demais e focar em exercícios unilaterais, dando preferência para a perna direita, ela tem que fortalecer mais do que a esquerda, continuar realizando um alongamento de posterior e focar no músculo quadríceps, principalmente no vasto medial, que eu também percebi que ele sumiu na minha perna, sumiu, parece que eu nunca nem tive vasto medial. Para quem não sabe, né, você olhando o joelho é a parte de dentro do quadríceps, né? Pega as 2 pernas, seria o lado esquerdo da perna direita e o lado direito da perna esquerda. O vasto medial é a parte de dentro. Muito provavelmente porque ele é muito importante para a movimentação da patela, né? E como eu falei no meu primeiro vídeo, ele não só tratou do meu menisco que estava rompido horizontalmente, mas também da condropatia grau 1, né? Que ela é mais leve, mas estava ali presente, ele acabou trabalhando um pouquinho também na patela. Então eu imagino que por isso tive que fortalecer, estou tendo que fortalecer bastante o vasto medial. Feito isso, pessoal, se não me engano, no dia seguinte ou no mesmo dia, foi um negócio assim, eu já voltei a fazer exercício de perna, percebi uma fraqueza enorme, ao ponto que eu tentei até fazer agachamento com o peso do corpo de uma maneira um pouco mais séria, né, fazendo uma série, e percebi que eu tenho que interromper, porque a diferença estava tão grande que meu tronco estava ficando assim, né, e é perigoso para as costas. Se você colocar peso, então, tem o risco de lesão. Então, basicamente nesse momento que eu tô agora, eu já devo ter feito uns 5 ou 6 treinos de perna. O ganho de força está sendo muito rápido e o de hipertrofia ele é muito mais devagar, né? Já falei isso aqui no canal várias vezes. Mas ainda assim, como você tem memória muscular, ele tá vindo, sabe? Eu tô sentindo o que está acontecendo agora. No começo eu fiquei muito dolorido. Todo dia que eu treino eu ainda fico muito dolorido, justamente porque tem muita coisa para trabalhar aí. E tô fazendo basicamente isso.
Exatamente o que ele falou. Continuo fazendo muitos alongamentos, já postei conteúdo sobre isso no Instagram. Se vocês quiserem eu faço um vídeo mais completo, né, explicando os alongamentos que eu tô fazendo, o que você tem que prestar atenção e tudo mais. E fazendo exercício no lateral. O que eu faço é uma série bilateral. Então, por exemplo, uma série de agachamento com peso do corpo sem peso. E 2 séries unilaterais apenas do lado direito. E ainda assim, o meu lado esquerdo fica dolorido, pra você ver. Então, se eu vou fazer um tipo de hinge, eu faço um hinge bilateral, vamos supor, segurando ele na mão ou com a barra vazia, e 2 séries só com a perna direita. Tudo eu tô fazendo exatamente assim. Elevação pélvica com as 2 pernas e 2 séries com a perna direita. Panturrilha com as 2 pernas, 2 séries com a perna direita. E a esquerda eu tô deixando um pouco de lado. Quando eu ver que a força estiver igualando, aí eu posso fazer as 3 séries com as 2 pernas e manter 1 ou 2 exercícios no laterais só para a perna direita, para as musculaturas que estão mais fracas. Eu percebi que o posterior de coxa, ele não perdeu tanto quanto o quadríceps, o glúteo perdeu muito e o quadríceps perdeu muito, a panturrilha já está voltando muito rápido e já vai dar para ficar num nível legal de força igual estava antes. E aí agora é basicamente isso, é um trabalho demorado. Tanto que a minha próxima consulta ele falou para marcar entre 3 e 4 meses, quando já tiver uma diferença visível de massa muscular. E é aqui que a gente está, pessoal. Agora treinar, escalonar os exercícios, dar um passo para trás, dar uns 5 passos para trás, né? Para a gente poder dar mais ainda para frente e voltar ganhando. Primeiramente, força sempre é mais rápido e mais devagar a hipertrofia, sem deixar o ego andar mais do que o nosso corpo, sabe? Para poder evitar voltar a lesão. Eu não sinto mais desconforto nenhum. Às vezes, se eu estou deitado ou sentado no chão, alguma coisa assim, vou levantar e levanto rápido demais, eu sinto uma fisgada, mas eu acho que é mais por estar numa posição comprometedora. Aos poucos também eu vou trabalhando rotação interna e externa de quadril e vou fazendo exercícios de prevenção de lesão já para fortalecer aqueles músculos menores. Por enquanto eu não estou fazendo isso agora, tenho que focar no músculo maior, mais estabilidade. E aí, mais pra frente, eu vou conseguir colocar a cereja no bolo, entendeu? E aí eu vou mantendo vocês atualizados. A próxima fase desse vídeo provavelmente vai demorar. Eu vou esperar eu estar com um agachamento legal, voltando ao que estava antes, para poder gravar mais um episódio dessa série. Mas se você ainda assim quer ver os exercícios de perna que eu estou fazendo, não deixa de deixar o joinha e mandar aqui embaixo nos comentários. Aí, se você já fez a cirurgia ou está planejando fazer, pode ter mais ou menos uma ideia do que você vai conseguir treinar pós esse evento. Beleza, o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. Não teve muita coisa piscando na tela, porque basicamente é coisa que eu tenho que falar. Não tem muita imagem, não podia gravar a sessão de fisioterapia, então confia em mim. Fonte, eu. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você assistiu até aqui. Muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.